gente está então começando Narrativas, a 10ª edição do Narrativas, né? A 10ª edição com um convidado que não é só um convidado, é o participante da nossa equipe, o Thiago Couto, que trabalha aqui conosco no audiovisual, e hoje está aqui então para ser entrevistado por nós e trazer a perspectiva muito além das câmeras, mas também das vivências dele, a parte também da mudança que ele teve de cidade, pelo que a gente já soube, né, de Porto Alegre para São Francisco, uma filhinha de 2 anos. E estou aqui com meu colega, Marco Aurélio Alves, psicólogo, que também é um ativista cultural, que atende aqui em Canela, que atende em Osório, que atende onde mais tu atende, que é tanto lugar. Parece Pai de Santo, atende em todos os terrenos. Cada dia ele chega com uma cidade diferente que eu nunca ouvi falar. Muito bem. E essa é a Camila Eidrich, que compõe também, Camila, psicóloga, que tem sido um alento assim, em Canela, porque a Camila já está com uma agenda cheia, né, Camila? Que bom. Que bom, né? Que continue. Que continue assim. E eu agradeço a presença de vocês, do Genésio, do Taide. Qual é seu nome? Cleonice. A Cleonice, que a Camila nunca me disse. Era só para fazer um versinho. Mãe da Camila, a Camila hoje está bem acompanhada e ela vai direitinho para casa. Boa, direto para casa. A Dida, a Cláudia, muito obrigado a vocês pela presença desse projeto que é financiado pelo Fundo Social do Sicredi, com o apoio do Sidica e do jornal Nova Época, e produzido pelo Instituto Brasileiro da Pessoa com realização do Psicult. Para quem quiser acompanhar, deve estar acompanhando no vídeo, mas basta entrar no psicult.com.br e pode acompanhar todos os programas feitos até aqui. Programas esses que já estão sendo motivo de debate em comunidades terapêuticas em Osório, 2 comunidades terapêuticas, e também no projeto de envelhecentes lá de Tramandaí. E além desses projetos também, que eles já estão sendo divulgados, a gente também vai divulgar aqui em Canela, em alguns órgãos, como os CRAS, os CREAS, as Casa-Lar, os presídios, asilos e acho que não faltou nenhum. Comunidade terapêutica é a PAI. Um dia a gente vai decorar isso. Um dia. Um dia a gente decora isso. E aí, toda segunda-feira, então, é divulgado no YouTube. E todas as quartas-feiras, então, até dezembro, a gente vai estar aqui no Sidica a partir das 19h30, toda semana com um convidado diferente. Semana que vem o nosso convidado é o Rodrigo Rodrigues, uma liderança que vem do interior de Canela e que passa por Grêmio Estudantil, passa pelo BCE da UFS e chega a vereador do município, um jovem, o vereador mais jovem de Canela. E nós não vamos falar sobre o político, mas sim sobre o ser humano que está ali naquela pessoa. E vamos então à apresentação do Thiago. Tu começa? Claro. Está preparado? Estou preparado. Vamos lá ver o que vai acontecer. Boa noite, Thiago. Boa noite, obrigado. É uma honra estar aqui. Como você está se sentindo hoje nessa posição atrás Na frente das câmeras? Tu vai ler aí, mas eu tenho alguma já familiaridade com estar na frente das câmeras. Faz tempo que eu estou na frente das câmeras, agora eu trabalho atrás dela, me dá muito prazer. Mas eu estou muito confortável aqui com vocês, é um ambiente que eu gosto muito, estou bem acostumado. Então acho que vai ser bem produtivo aí nossa conversa. Muito bom. Vamos lá. Hoje, então, o nosso convidado, o Thiago Couto, alguém muito especial pra gente, que além de fazer parte aqui da nossa equipe, ele também é responsável por dar, então, vida à imagem e aos vídeos que vocês veem aí. E também é uma pessoa admirável pela sua essência. E o Thiago é um profissional do audiovisual com mais de 15 anos de experiência e com passagens por TVs e produtoras de Porto Alegre. Ele é formado em comunicação social, jornalismo pela PUC e também tem graduação no audiovisual e convergências de mídia pela Unicinos. E ao longo da carreira ele também já atuou como cinegrafista, montador, assistente de direção e finalizador, colaborando com grandes agências e produtoras e também é sócio de um estúdio chamado Etéria, né? Isso. Que é em Porto Alegre. O Thiago, ele trabalhou em emissoras como SBT, TVE e na TV Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Em 2021, ele dirigiu e montou um web documentário sobre o Centro Cultural Vila Flores, pela Lei Aldir Blanc.
e em 2024 lançou o seu segundo documentário, No Contrapasso do Bugio, pela Lei Paulo Gustavo. Mas o Thiago é muito mais do que um currículo impressionante. Nascido em Porto Alegre, há 4 anos ele escolheu, junto com a família, viver em São Francisco de Paula, em busca de uma vida mais tranquila e próxima da natureza. Ele é pai de uma menininha de 2 anos e dedica-se com amor e leveza a construir uma vida simples, mas cheia de significados. Ele também é apaixonado por cinema e música. Isso a gente não sabia aqui. Temos mais informações. Ele toca violão, guitarra, adora esportes, principalmente o vôlei. E tem uma criatividade que se expressa até nas histórias que ele inventa para divertir a filha. Quem convive com ele sabe que o Thiago é um amigo engraçado, humilde, espontâneo e sempre muito disposto a ajudar, capaz de transformar qualquer situação em uma boa história ou numa piada inesperada. Para ele, a família vem sempre em primeiro lugar, e conciliar esse cuidado com o amor pelo audiovisual talvez seja o maior desafio e, ao mesmo tempo, a maior inspiração de vida hoje. É por tudo isso que no Narrativas nós queremos ouvi-lo, não apenas como um videomaker que registra e cria as nossas imagens, mas em especial pelo ser humano criativo, sensível e curioso, que está sempre aprendendo, sempre evoluindo e espalhando amor e bom humor por onde passa. Boa noite, Thiago. Muito obrigado. O texto de vocês no início sempre é matador, né? Muito obrigado. A gente tem boas fontes, né? Boas fontes. A gente sempre escolhe boas fontes. Tem coisas aí que eu não esperava. É mesmo. Não. A gente começa então te perguntando da tua mudança de Porto Alegre para São Francisco. O que te motivou a sair, né, de um centro ali que para ti é muito mais fácil, eu acho, né? Tem questão do profissional, mas optar aí por São Francisco por conta, né, da qualidade de vida. Mas além disso, por que São Francisco? O que te motivou? Como é que está sendo ali também com a tua filha agora? Sim, na verdade, profissionalmente é uma escolha errada, né? Porque, enfim, o meu mercado todo e toda a construção profissional que vocês falaram aí, eu sempre construí em Porto Alegre, né? Eu sou da capital, né? Guri da capital, como se fala. E hoje os meus clientes, os parceiros, eu continuo atendendo para Porto Alegre, né? Mas eu não me arrependo nem um pouco, assim, em ter mudado de cidade, porque é uma questão mais profissional, é uma questão de estilo de vida, né? É uma questão de tu saber quais são os teus valores, né? E o que tu quer da tua própria vida, né? E acho que o momento que eu cheguei com a minha companheira, assim, foi durante a pandemia, né? Que a gente estava muito enclausurado, a gente morava num apartamento pequeno lá em Porto Alegre, e a gente viu que seria possível, a gente continuou os trabalhos à distância, a gente viu que seria possível a gente trabalhar de qualquer lugar, né? E como a gente sempre gostou muito de natureza, de espaço livre, e a gente sonhava em ter um filho, né? A gente disse, bom, então, o que está nos prendendo de verdade, né? Acho que foi um momento de reflexão para muitas coisas, a pandemia, né? E serviu para a gente de dar esse salto, né? De dizer, tudo bem, então vamos fazer o que a gente realmente gosta, o que a gente quer, né? Vamos ter esse estilo de vida mais leve, sem aquela agitação toda da cidade, que é bom, que eu gosto, mas, né, por um certo período, hoje eu já vou para Porto Alegre, fico 2, 3 dias, já, meu Deus, preciso voltar para São Chico, lá para a Serra, porque é tudo de bom, né? A gente se adaptou muito bem, assim, na cidade, né? Mas a escolha de São Chico a gente só tinha vindo uma vez, assim, para São Chico. Por isso você escolheu. E a gente... Que maldade, eu adoro São Chico. Olha, eu tô aqui na frente de vários São Francisquenses, né? E aí eu vou apanhar no final da festa. Eu vou apanhar principalmente de São Francisco, para onde eu vou dia 2, vou passar o dia inteiro trabalhando com o pessoal da prefeitura de lá. E aí eu digo isso, né? Oculta ali deles. Acabou, essa parte vou cortar. É uma terra muito boa, né? Que nos recebeu muito bem também, né? Eu acho que, claro, tu vai para uma cidade nova, é uma mudança muito grande, né? A gente não tem nenhuma rede, a gente não tinha nenhuma rede, a gente não tinha nenhuma referência. Então a gente foi morar realmente no meio do mato, a gente morava nas colônias, então era uma casa que ficava no meio, assim, da mata mesmo, né? A gente estava super isolado, né? O acesso era difícil e tal, mas a gente adorava. A gente ficou ali uns 2 anos até quando a Ana engravidou. E como eu viajo muito, eu trabalho ainda em Porto Alegre,
a gente decidiu melhor se mudar um pouco para o centro da cidade, porque ela ficava sozinha, então ela não teria mais condições de ficar sozinha, né? Então a gente mora hoje numa casa, assim, uma casa grande, com um pátio grande, a gente tem cachorro, a gente tem 2 gatos, né? A gente tem espaço para Cora, né? Que veio aí nascer há 2 anos e para ela também, gente, para a gente poder ter a tranquilidade de tu criar uma criança, sabe, podendo levá-la na escola, tendo assim, caminhando, conversando, mostrando a natureza, mostrando o verde, falando sobre a araucária, né, falando sobre o pinhão e assim, né, essa segurança que também te passa, né? Então por isso que eu não me arrependo. Hoje é cansativo, eu vou a Porto Alegre muitas vezes, não só a Porto Alegre, mas viajo bastante o estado, né, em alguns clientes. É cansativo ter esse deslocamento e tal, mas eu não me arrependo de maneira nenhuma, assim, sabe? E eu acho que essa foi a melhor decisão que a gente pode tomar, né? As pessoas às vezes não entendem, as pessoas, meus amigos da cidade, né? Foi lá, ficou isolado, cara. Em Porto Alegre se fala assim também, né? Foi lá, ficou isolado, né? O que tu faz? Não tem cinema, não tem, né? Não sei o quê. A gente tem a van agora aqui, a do ladinho de São Francisco. Pois é, é verdade. Nosso shopping ali tem a van, então, enfim. Mas é isso, né? São as escolhas e eu acho que foi a decisão mais acertada que a gente teve, foi fazer essa mudança, que a gente não se arrepende de maneira nenhuma. E eu acho que vocês aproveitam, porque eu fui pesquisar, né, pra gente fazer aqui a entrevista, eu achei muito legal um vídeo que é tu ajudando, acho que um amigo teu a fazer uma construção. Sim. Não sei o que era, se era uma casa, mas eles estavam construindo algo ali, você segurando madeira, serrote. Nossa, da onde tu viu esse vídeo? Meu Deus, ela fez uma pesquisa profunda. Mas ele realmente é o intuito aproveitar de fato tudo ali que tu queria, eu acho que tu almejava dessa vida, assim. Sim. A questão da segurança, a questão do tempo de qualidade que também se proporciona, da segurança do ambiente em si, fugindo da correria de Porto Alegre também. Mas eu achei muito legal porque eu vi várias fotinhos ali que é muito dessa essência, assim, de todo mundo junto, e amigos reunidos, e fogueira. Eu achei muito legal. Isso também é uma coisa que está muito na minha essência, também da Luana, que é minha companheira, né? É uma coisa que eu até nem passei no currículo para vocês, mas é que lá em Porto Alegre teve uma onda muito grande, assim, não me lembro agora o ano, mas acho que era 2015, 2016, que era que eram casas colaborativas, né, centros culturais colaborativos, que os amigos se reuniam e, enfim, gerenciavam um espaço, assim, para criação. Então tinha, tipo, artistas, tinha atores, né. O Centro Cultural Vila Flores. O Centro Cultural Vila Flores é um desses, né, mas antes ainda eu ajudei a construir junto com esse amigo que está aqui em São Chico também, que veio, a gente construiu também uma casa colaborativa, né, aqui em Porto Alegre, e que era justamente isso, bem pertinho do Centro Cultural Vila Flores, e que a gente, nossa, ali foi assim um embrião pra gente, além de falar sobre empreendedorismo, foi ali que eu comecei o meu negócio mesmo, que eu decidi, assim, né, partir para esse campo do empreendedorismo, né, tu tinha um monte de referências, a gente fazia festas na rua, nossa, ia o bairro inteiro, sabe, então convidava bandas, artistas, tudo pra rua, assim, então tudo feito muito de uma maneira coletiva, né, um outro modo de pensar, né, as relações. Então isso já vem lá de trás, né, sempre essa questão questionadora mesmo, né, do modo de como a gente vive, né, o que a gente quer, né, o que a gente almeja, enfim, então isso vem dentro da gente, né. E muitas pessoas também tiveram isso, até a Dainara também citou quando ela esteve aqui, sobre a pandemia, né? Que muitos pacientes, ela viu que tiveram também essa virada de chave, mas muitas outras pessoas também tiveram isso. Eu acho que a pandemia teve esse lado positivo, de as pessoas avaliarem também até a questão hoteleira aqui. Muitas pessoas hoje buscam o quê? Não buscam tanto hotéis, buscam Airbnbs, porque querem estar em contato com a natureza. Tiveram também essa mudança assim, de percepção de busca, né? Pela mais conexão, eu acho que a natureza de fato, e não tanto assim esses centros. É conexão e experiência, né? Acho que a experiência que tem nos lugares também, né? E acho que a gente sempre teve isso como um norte, né? Uma referência do que a gente busca. A gente sempre, eu falo a gente porque eu e a minha companheira, que a gente é muito em sintonia, né? A gente sempre foi muito questionador, sabe? Questionador das coisas, como as coisas chegam pra gente, né? A gente não aceita, assim, de uma primeira mão
assim, como as coisas são estruturadas hoje, porque a sociedade, se for ver, ela está doente, né? Então, tudo bem, ela está doente, mas como é que tu constrói diferente? O que que tu busca? Como é que tu vai questionar isso e como é que tu vai reconstruir, né? Como é que tu vai reconstruir e ressignificar as coisas? Né? Então, é isso que eu também acho que tudo isso tem a ver com essa mudança de Porto Alegre para São Chico, né? Acho que faz um sentido, assim, né? E quando tu chegou em São Chico, um pouco depois, tu começou a fazer uma pesquisa e virou um audiovisual, virou um documentário sobre o bugio. Uhum. Como é que foi? Como é que entrou a história do bugio na tua vida? Ah, sim. São Chico nos recebeu tão bem, assim, eu acho. A gente teve uma conexão tão forte com o Chico, né? Que eu disse, puxa, seria muito legal eu contribuir com o meu trabalho, né? De alguma maneira para a sociedade dali, né? Tipo, alguma forma de retribuir mesmo, assim, né? Tipo, o que eu posso fazer para ajudar? Né? A gente chegou muito nesse espírito. E aí eu estava tomando um café ali um dia, e no café tem vários livros, assim, né? Vários livros da cidade. Eu sempre fui muito curioso, então eu chegava nos livros, pegava ali os livros, ficava lendo sobre toda a história de São Chico, né? E aí eu descobri que ali o bugio tinha uma presença muito forte, né? Esse ritmo musical tinha ali, enfim. E aí eu fui a fundo, né? Fui pesquisar mais, isso aqui talvez possa ser Tu achou o livro do Israel lá? Não foi do Israel, não foi do Israel. O Israel eu achei depois. Daí porque eu achei eu não me lembro se foi do Pompeu, eu não me lembro o autor exatamente, mas acho que foi dele. E aí eu disse, puxa, isso daqui é legal, isso tem a ver com cultura, tem a ver com arte, né? Isso pode render um documentário. E aí eu fui fazer uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa na internet, li artigos, e aí eu cheguei no livro do Israel. Aí eu liguei pro Israel, consegui o número dele e disse, eu me apresentei mesmo, né? Tenho essa vontade, queria conversar contigo. E, enfim, para quem não conhece o Israel, ele é um baita pesquisador, né? Hoje ele está sendo Israel da Sóis, né? O gaiteiro de São o luthier de São Francisco, que trabalha com acordeon e é uma referência hoje no Rio Grande do Sul como pesquisador. Né? Sim, ele inclusive, eu tenho uma relação até pessoal assim, com a gaita, né? Porque o bugio é muito da gaita, né? O jogo da folha da gaita, o instrumento personifica quase o bugio, apesar de, enfim, não ser restrito à gaita, né? Mas eu herdei de herança, a única coisa que eu herdei de herança da minha avó foi a gaita dela, né? E a minha avó, enfim, uma figura muito emblemática na minha vida, assim, eu passei minha infância lá tocando gaita e tal. E ficou pra mim a gaita, e a gaita estava parada lá em Porto Alegre, lá há muito tempo, né? Eu trouxe pra cá, e aí pedi pra ele fazer até a luthieria ali da gaita, tá com ele até hoje, ele se apaixonou pela gaita, ele tá como tutor da gaita lá. Mas teve essa conexão também, né, de instrumento, e daí a gente começou a trocar muito, assim, né, de referências. Fui, daí, enfim, pesquisei mais a fundo sobre o bugio e disse, Israel, vamos fazer um material sobre isso, né. E aí foi quando a gente teve a sorte de ter a lei Paulo Gustavo, né, que abriu no município, abriu em todos os municípios do Brasil, e aí eu apliquei, estava recém chegando, e a gente conseguiu ganhar, e aí a gente fez um documentário sobre o bugio. Hoje esse documentário se chama No Contrapasso do Bugio, e aí eu fui até a fazenda lá do Israel e a gente conversa sobre o bugio, é um registro documental, histórico, bem bacana, e está no YouTube, tá lá publicado, e eu me orgulho muito assim, dessa peça. E é muito legal porque o Israel foi com esse documentário para as escolas de São Francisco de Paulo, levando o documentário e falando sobre o bugio e ensinando os primeiros passos do acordeon para isso. E ainda hoje o Israel, quando consegue sair de casa, porque ele mora, tem que passar pela barragem do Salto. Então, quando tem passo, ele sai de casa. Quando não tem passo, ele não sai de casa. Esse final de semana eu ainda vi. Israel não está podendo sair de casa. Mas o bugio e esse documentário auxiliaram muito também no processo na Assembleia Legislativa para tornar o bugio como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Do Rio Sul, do estado. Ele já era do município e eles aplicaram ali no estado, que foi recentemente, né? Mês passado. Uma grande conquista, assim. Nossa, muito feliz de também fazer parte de alguma maneira disso, né? E como é que começou, então, o teu ingresso na carreira audiovisual? Partiu do quê? Eu acho que partiu da faculdade, né?
Na verdade, eu sempre gostei muito de peças audiovisuais, cinema, né, até a própria televisão, sempre gostei bastante. E eu acabei fazendo jornalismo, como tu disse, né? Eu sou jornalista, formado em jornalismo. E na faculdade de jornalismo eu tive o primeiro... Isso aqui é muito estranho, né? São dois psicólogos entrevistando um jornalista. Eu acho que a gente precisa ir para o divã. Por que a gente sempre inverte os papéis? Com o Nicão já aconteceu isso, né? Agora vai ser trazido o Nicão para entrevistar. Coitado, não ia dar. O Nicão tem muito mais experiência nisso, né? Eu acabei não tendo tanta experiência assim no jornalismo, porque eu peguei uma curva ali no meio do caminho. Mas na faculdade de jornalismo eu tive o primeiro acesso a aulas de fotografia, né? A gente tinha cadeiras de fotografia, e aí a gente aprendia todos os fundamentos da fotografia, pegava com fotografia analógica ainda, né? Então câmeras analógicas, né? E ali foi uma paixão muito grande. Ali eu disse, puxa, isso me interessa, porque daí eu entrei no ramo mais do fotojornalismo, né? Que é diferente, enfim, de outros tipos de fotografia. E ali eu me apaixonei pela imagem. Ali eu disse, puxa, isso aqui eu gosto muito, assim, né? Mas enfim, a vida foi seguindo, eu gostava daquilo, fiz algumas oficinas e tal. E a própria vida me levou, assim, acho que mais para a parte audiovisual de televisão mesmo, né? Telejornalismo daí. Então eu fiz estágio ali na TV da universidade, ali eu aprendi mecanismos de edição, software, né? Mas sempre trabalhando com a imagem. Logo em seguida eu trabalhei, fui chamado para onde que eu fui, meu Deus, SBT talvez. Trabalhei com produção, hard news, todo dia a gente tinha jornal. Então, né, aquela corrida louca que a gente vê assim, por trás das câmeras é uma coisa muito, muito peculiar, assim. Mas sempre gostando, né, mas aí, né, mais trabalhando em produção. Depois eu fui para a TVE, e a TVE, assim, ó, a TV pública do estado, ela é maravilhosa. Foi a melhor experiência que eu tive, onde eu mais aprendi, com gente muito qualificada, apesar da infraestrutura naquele tempo estar bem sucateada, assim, né? Porque a TVE, enfim, dependendo da gestão política... Dependendo do governador, é a importância que a TVE tem. E tudo mais, né? E ali eu peguei o tempo de vacas magras, como a gente chama, mas onde eu mais aprendi, porque aí eu fui fazer entrevistas na rua, né? Tipo, fazer bem aquela coisa de telejornalismo, assim. E também tinha o pessoal da cultura ali, trabalhava maravilhosamente, assim. Eu sempre tive um pé na cultura, né? Tipo, sempre gostando de culturas, enfim, música, tudo mais. E aí depois disso, eu fui para Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E aí sim, Para a TV Câmara. Na TV Câmara de Porto Alegre, e aí eu trabalhava como repórter e apresentador também. Apresentava o telejornal que eles tinham, e aí trabalhando muito com política, né? Mas é isso, sempre muito jornalismo, né? E acho que fiquei 2 anos lá trabalhando. Aí eu me cansei um pouco, né? Esse universo de política não é fácil. Ele suspira, né? Ele falou que trabalhou com políticos, ele começa a suspirar. O que será? Quem trabalha com político, suspira. Chega uma hora, né, Dica? Chega uma hora que é um suspiro. O que tu vê, assim, assim como te suga muito, né? Te suga muito. Então acaba se tornando muito exaustivo, muito, né? Tu se cansa muito fácil, tu vê coisas, né, da política que tu não concorda, mas enfim, né, tá ali dentro do próprio sistema, né? E aí, nas férias que eu tive, eu decidi espairecer, fui fazer um mochilão, e no momento que eu botei os pés em Porto Alegre, eu disse, não quero mais isso na minha vida. Foi um turning point. Mochilão pra onde? Eu fiz Peru, Bolívia, foi Peru e Bolívia. Voltei, fiquei 1 mês desci tudo de ônibus daí. Fui até o Peru de avião e depois fiz várias viagens lá e fui descendo pela Bolívia e tal. Descendo. E aí foi assim um expansor de horizontes, né? De ressignificação de coisas. E aí, quando eu voltei no primeiro dia, eu disse, olha, para mim não quero mais. E aí, bom, fiquei um tempo assim, eu precisava me encontrar,
né? A gente precisa se encontrar quando a gente tem essas decisões e a gente não vem com as respostas prontas. A gente precisa de um tempo para maturar e saber o que eu quero da minha vida, né? E aí foi que eu acabei me conectando com esses grupos, desses movimentos que estavam acontecendo na cidade, de casas colaborativas, de pessoas que também estavam nesse momento de não saber o que queriam, mas que queriam fazer algo, né, diferente. E é ali que eu revi e disse assim, puxa, lá na faculdade eu gostava muito de trabalhar com a imagem, fazendo a imagem, não aparecendo na frente das câmeras, né? Eu gostava muito disso, então eu acho que eu vou investir nisso, assim. E aí foi daí que eu comecei a fazer mais, né? Eu decidi empreender mesmo, não trabalhar mais para ninguém, né? E Não trabalhar mais para ninguém significa não trabalhar mais. não, trabalhar dobrado, porque empreender não é nem um pouco fácil, né? Mas foi ali que eu comecei, assim, então, a investir nisso, a estudar bastante, né? E eu sou muito feliz porque eu faço uma coisa que eu amo, assim. Hoje eu posso dizer isso, sabe? Tipo, eu adoro gravar e conhecer realidades diferentes, né? Que é uma coisa que, enfim, eu trago do jornalismo isso também, né? Eu fiz jornalismo porque eu gosto de ter contato com outras realidades que não a minha, né? Então eu tive muitas oportunidades de conhecer isso, de ter acesso a isso, né? E, enfim, sou apaixonado pelo que eu faço. E tu fez um web documentário sobre o Centro Cultural Vila Flores. O Centro Cultural Vila Flores, eu acho que é uma experiência única no Brasil de centro cultural. Ele está localizado no 4º distrito de Porto Alegre, que é uma região ali perto da rodoviária, da Voluntários da Pátria, toda aquela, entre a Cristóvão Colombo e a Farrapos. E a Farrapos, né? Exatamente por ali. E é um lugar de muitos prédios antigos, abandonados, muitas fábricas, ali era uma área industrial, e que, acho que nos últimos 15, 20 anos talvez, tenha se transformado numa referência de espaços culturais, salas de ensaio, salas de espetáculo, estúdios de gravação. Chegou a ter uma TV, a RDC era lá. Não, era perto, não era ali exatamente. Era bem pertinho. Mas virou um centro, um grande centro cultural aberto, né? E tu fizeste um documentário sobre Vila Flores. Na verdade, eu tive a minha produtora, né? Eu tenho uma produtora que é a Etérea até hoje. A gente ficou 5 anos no Vila Flores. A gente tinha a nossa produtora ficava ali dentro, né? Então a gente teve muitos contatos ali, muitas pessoas diferentes, muitos artistas, gente, né, tipo também da saúde, que trabalhava com yoga. Enfim, o Vila Flores vale a pena visitar. Conta o que é o Vila Flores. O Vila Flores é um centro cultural, então, né, que são 2 prédios da década de 30, que eles eram hospedagens, assim, tinha uma pessoa que trabalhava ali, passava um trem ali, né? Então, esse pessoal que trabalhava ali nas ferrovias e tal, eles eram casas de aluguel, eles ficavam ali, nesses 2 prédios, assim, são prédios enormes, lindos, maravilhosos, mas que foram herdados, né? Ele é de uma família, foram herdados, estava completamente caindo aos pedaços. E essa família, ao invés de derrubar ali para fazer alguma outra coisa, ela disse, não, vamos encarar isso daqui, vamos chamar, a família tinha muitas conexões com artistas e pessoas assim, né? Reuniu um grupo imenso de pessoas e eles fizeram um mutirão, assim, transformaram o espaço, e aí cada um pegou uma sala, né? E ali se tornou um centro cultural de economia colaborativa também, criativo e colaborativo, né? E ali, desde ali, enfim, foi se profissionalizando, né? Eles conseguiram reconhecimento também, apoio do poder público, e hoje eles são, assim, isso, eles são uma referência, eles são estudados internacionalmente, né? Eles estão passando por um processo, ganharam editais para, enfim, estruturais, né? E ali, enfim, foi um grande aprendizado, assim, eu tenho conexões com eles até hoje. E aí eu fiz esse documentário falando não só sobre Vila Flores, mas sobre a relação do Vila Flores com o entorno. Com o 4º distrito. Com o 4º distrito. E não só, assim, tipo, outros centros culturais, mas escolas,
ou coletivo de catadores, né? E como é que se fortalece isso, assim, né? Quais são as relações que existem entre esses organismos, né, naquele espaço. Então foi sobre isso que a gente fez. E também eu acho que foram 4 episódios, assim, que tá no YouTube também. E, enfim, foi muito legal, foi bem bacana, assim, eles usam até hoje o material como uma referência de apresentação, assim, do espaço. Uhum. E esse material tá no YouTube, tá com que nome? Puxa, faz tanto tempo, mas se procurar a websérie Vila Flores, ele vai aparecer, são 4 episódios, agora é Comunidades Possíveis, se eu não me engano, Comunidades Possíveis, Vila Flores, Comunidades Possíveis, aí tem 4 episódios. E aí a gente fala sobre um pouco a história do lugar, mais essas outras organizações que também circulam ali pelo território. Bueno. E agora indo então para a perspectiva do teu profissional, mas sem a tua visão profissional, mas a tua visão pessoal, do cenário que a gente está vivendo hoje. Seja de produção audiovisual, a gente vê que o marketing está em expansão, as pessoas estão investindo muito nisso, até o uso da própria imagem em redes sociais, divulgação de projetos, de programas, enfim. Isso é um consumo muito grande que está acontecendo e as pessoas estão investindo muito nisso. Mas a tua percepção, qual é a tua visão do cenário atual? Sobre o audiovisual, de uma maneira geral? E sobre redes sociais, e sobre a utilização de imagens? Eu acho que a gente teve uma grande transformação no audiovisual, né? Com o advento do próprio celular. E eu sou muito aberto a novas tecnologias, assim, né? Eu não condeno as novas tecnologias, a gente só precisa aprender um pouco sobre como lidar com elas, né? Porque o que acontece? O audiovisual, ele é uma profissão que é muito cara. É muito caro fazer investimentos de câmera, de lente, né? De luz. Enfim, o cinema é muito caro, né? Tudo muito caro, os orçamentos são muito altos. Aí, quando tu começa a inserir, por exemplo, um smartphone com uma câmera, né, e que grava, e que tu pode postar, olha a dimensão que isso tem, a oportunidade que tu também dá para tipo, um jovem de periferia fazer um conteúdo, entendeu? Que ele sempre quis fazer. Ele sempre quis, por exemplo, mostrar a realidade dele. Ele nunca conseguiu, ele nunca teve acesso. Quando tu permite isso, dá acesso, ele consegue mostrar. E ele consegue, enfim, ter voz, né, nesse meio. Então, olha que coisa maravilhosa que é. Descobrir outras culturas também. E descobrir outras culturas, e ter o acesso, né? Enfim, isso é uma ferramenta muito poderosa, né? Claro, eu acho que hoje a gente está muito saturado, eu acho. As redes sociais, elas são um pouco complicadas, assim, né? É terra sem lei, mas enfim, eu tento olhar pelo prisma positivo, sabe? Assim como, por exemplo, agora no audiovisual, não só no audiovisual, mas a gente está vivendo uma revolução que é da inteligência artificial, né? Que sempre se diz assim, vai acabar com, por exemplo, a nossa profissão. Hoje tu pode construir tudo com um prompt ali, um texto, né? Que tu diz, eu quero que apareça tal coisa. E a imagem já vem, né? Mas eu acho que a gente está... Desculpa, e o pior que isso é a quantidade de fake news que criam nesse momento com a inteligência artificial. Né? Perigosíssimo. Porque parece real, parece verdadeiro. A abertura do Jornal Nacional, aquele comentário que o William Bonner faz no início, eu já vi coisas de atrocidades, assim, durante o julgamento do Bolsonaro, por exemplo, uma série de comentários assustadores com o que se vê, porque as pessoas vão acreditar naquilo, né? Aquilo parece notícia, parece verdade. Eu estou falando desse, mas são muitos outros também, né? A descoberta de medicamentos, e aí daqui a um pouco tudo parece verdade pela inteligência artificial e imitando cenários, daqui a pouco vamos imitar, eu estou preocupado com isso. Vão roubar nosso programa? Vão roubar, a nossa, desculpa, Tiago. Mas tu estava falando nessa democratização e na inteligência artificial. Eu acho que a gente está falando justamente sobre isso, né? Que eu acho que a gente está no mesmo dilema, assim, ou o mesmo discurso que dizia assim, o rádio, né? Teve a época de ouro do rádio. Aí, chega a televisão, então esquece o rádio. O rádio morreu, né? Agora é só a televisão. Aí depois não morreu o rádio, continua firme e forte. Eu sou mais antigo. Sou mais antigo. Quando surgiu o rádio, morreu o teatro.
teoricamente morreu sim, o teatro, depois sim. veio o rádio e depois a televisão, depois a internet, então arrasa quarteirão, porque tu tem TV, tu tem rádio, tu tem impressa, tudo ali. Chegou a internet, acabou, né? Esquece. E eu acho que a gente está meio que também vivendo isso, assim, de tipo, chegou a inteligência artificial e a gente diz, nossa, o mercado vai acabar, né? Tipo, não tem mais, o que a gente vai, né, investir e estudar sobre vídeo, né? Porque hoje qualquer um pode escrever ali. E eu acho que não é, eu acho que não é, porque pra gente que entende, né, e tipo, trabalha com isso, a inteligência artificial, ela acaba assim, nivelando, padronizando tudo, né? Então, assim, a gente vê o que ela faz. Ela pega a média de tudo que está na rede, ela pega a média, assim, né? Então, tu tem que se sobressair de outras maneiras, né? Eu acho que também a gente tem que aprender a usar ela como um recurso, né? E eu acho que as pessoas, eu acredito nisso, elas vão também buscar com o tempo o que é mais humano mesmo, sabe? Então, assim, as pessoas talvez comecem um contrafluxo de tipo, procurar mais documentário, mais o que foi feito pelos humanos mesmo, assim, quase como um contrafluxo disso tudo que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que é por aí, assim, a gente tá se debatendo muito sobre isso agora, mas quem também, assim, acredita, eu acredito que ela não vai substituir, né, até porque acho que a dimensão humana, ela não pode ser substituída por uma inteligência artificial, eu não acredito nisso, assim, né, mas a gente vai viver um tempo muito interessante, né, E a sensibilidade humana, né? Porque a inteligência artificial, no primeiro momento, parece muito bonito. Os textos, né? Quando a gente lê textos da inteligência artificial, eles são interessantes, mas eles são ocos. Um texto, por exemplo, falando sobre o bugio, escrito pelo Israel em São Francisco de Paula, ele, obviamente, ele tem um conteúdo humanitário imensuravelmente superior à inteligência artificial que poderia servir para o bugio em Nova York, né? Exatamente. Seria a mesma coisa, ou seja... É que não gera conexão, né? E eu acho que é isso que também as pessoas buscam muito hoje. A gente consome conteúdos que pra gente tem uma conexão ali, né? A pessoa que a gente se identifica, o que ela tá trazendo, a abordagem, a vida que ela leva, isso que as pessoas estão buscando muito consumir. Conteúdos que trazem essa conexão. E acho que a inteligência artificial, de fato, nunca vai conseguir trazer isso. Porque é muito superficial. Exatamente. É isso, e eu acho que também, até falou isso, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de manipulação de imagem. Porque realmente, gente, assim, até a gente que trabalha com isso, às vezes a gente olha assim, a gente não acredita que é inteligência artificial, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado. As redes sociais, ela é ótima, acho maravilhoso, eu tenho acesso a muitos conteúdos, estudo através delas, mas ela é muito perigosa também. E aí, como é que tu vai, né, fazer a dosimetria, para usar uma palavra que está em moda agora, né, sobre isso, né? E acho que depende muito, assim, de uma questão de educação mesmo, sabe? A gente tem que saber o que a gente está vendo, a gente tem que saber a fonte que a gente está vendo, né? Usar com responsabilidade. Usar com responsabilidade e sempre questionar, eu acho também, né? Eu acho que tu falou, tem uma mídia que é o TikTok, muito usado, né? E principalmente pela população periférica. Mas eu observo que ali voltou a existir algo que parecia enterrado, que é o preconceito. Então são pequenos vídeos, às vezes de 1 minuto, 1 minuto e meio, mas um preconceito terrível, assim, que não diz com clareza, não fala com clareza sobre o que quer dizer, mas a construção daquilo é horrível. E aí entram todos os tipos de preconceito estão ali e divertem uma camada da população. Porque se aqueles vídeos, cada vez que eu olho, ele foi visto por 180 mil pessoas, outro foi visto por 500 mil pessoas, e ele está alimentando o preconceito, e pode ser do etarismo, pode ser da gordofobia, pode ser de tudo que a gente imaginar, e está ali, nós estamos com canais em que as pessoas veem milhões de vezes por dia. A média de um adolescente diante disso é de 10 horas diárias. Então tu imagina, eu estou recebendo 10 horas diárias de preconceito.
né? Porque são raros os conteúdos realmente que têm algum significado. Eu fico com muito medo de ser aquele velho que fica torcendo para a volta do SBT, né? Da TV Tupi, assim, eu fico com muito medo. Da rádio, Clube de Canela, conduzida pelo falecido Pedro Dias, né? Porém, eu olho e me assusto. Sim. E a imagem tem potência, né? A imagem, ela também, ela valida muita coisa. Então, é muito difícil, eu acho assim, tu questionar um vídeo quando ele aparece para ti. Quando, por exemplo, esse caso da fake news aí, que é o William Bonner, né? Manipulado ali. É muito difícil tu questionar, tu chegar e dizer assim, mas para aí, isso que ele tá falando não faz sentido nenhum. Tu vai olhar para a imagem e vai ver, é o William Bonner, funcionário do Jornal Nacional, dando uma cabeça, né? Dando uma notícia ali. Tu não questiona, tu aceita, tu é muito passivo, né? Tu vê que é uma figura de autoridade ali, tu compra. Exato, né? exato. Outro dia eu vi um que era do Fernando Haddad, do ministro. Poxa, o ministro dando uma notícia, atrás tem o símbolo do Brasil. E aí eu cheguei a mandar para um amigo da área e eu perguntei, será verdade isso que o ministro está dizendo? E aí ele disse, claro, olha ali, tem até o símbolo do Brasil. 2 segundos depois ele disse, mentira, é fake news, não é verdade, o ministro não disse isso. Mas quanta gente não perguntou se aquilo era verdade ou não? E o ministro estava falando de um benefício que estava sendo distribuído para algumas pessoas, eu não vou dizer quem, mas ele dizia que só naquele dia. E aí eu pensei, mas só naquele dia, sabe, que coisa estranha, parece lei de Tramandaí, que só tem validade um dia, né? Então, que coisa estranha isso, mas é o poder da imagem, né? A imagem, ela dita muito fácil, né? É muito suscetível a ser enganado através da imagem, né? Pois é, desculpa, Camila. Não, eu ia falar que exatamente a imagem hoje virou uma moeda social, né? E eu queria perguntar, tu ia perguntar, posso perguntar? Quase a mesma coisa. Então tá. Tá, pode perguntar. Não, sobre Agora ele tá respeitoso. Compreendido. Eu hoje fiquei quase quieto. Obrigada. Mas eu tô pegando café pro Thiago e não pegou pra mim. Tô brincando. Tu toma um pouco. A gente tá num debate aqui. Entre os dois, nós estamos discutindo a relação. Tô chateada. Vai acabar a narrativa. Não tem mais A equipe brigou. Em relação a essa questão, se tu também tem essa pressão, né, de ter que produzir sempre e trabalhar e sempre investir nisso, porque o teu trabalho é em cima disso, né? Como é pra ti? Assim, a gente sempre tá aprendendo coisas novas nessa área, né? Eu acho que tu sempre tem que estar acompanhando o que está acontecendo, né? Eu sou um cara, às vezes, que tem até umas resistências, assim, né? Mas eu sei que eu não posso lutar contra porque, enfim, sou empreendedor e tal. Então tu tem que te moldar toda hora, né? Quem empreende, quem trabalha com vídeo hoje, sempre tem que estar sabendo o que está acontecendo, para onde está indo e se adaptar, né? Eu acho que se adaptar é fundamental, assim. Mas também tem o seu lado encantador, né? Tem o seu lado encantador de aprender coisas novas, de descobrir coisas novas. A tecnologia está evoluindo muito também no audiovisual, né? E como tu pode usar isso ao teu favor, né? Eu tenho essa visão, assim, pelo menos. Um outro fator, assim, quando tu produz alguma coisa, qual é a tua preocupação com a imagem? Que tipo de preocupação para o cara que está atrás da câmera? Ou seja, hoje ele está na frente da câmera e a câmera está abandonada. Genésio, faz favor, assume ali. Como é que é? Sim. Que preocupações assim tu tem? Tu está fazendo, por exemplo, aqui o Narrativas ou quando tu está fazendo um audiovisual, o que te preocupa? Me preocupa sempre trabalhar com a verdade. Eu acho que isso é um perfil assim, eu tenho esse perfil documentarista, né? Porque é isso, a gente pode fazer muitos truques, né, no vídeo. A gente pode, enfim, quando, por exemplo, tu está trabalhando numa montagem, numa edição, editar é sempre escolher o que vai entrar e o que vai ficar fora, né? Então, quando, por exemplo, tu trabalha com documentário, quando tu está trabalhando com uma realidade diferente, tem que ser muito cauteloso,
cuidadoso sobre o que tu vai inserir e o que tu vai tirar, né? Porque, enfim, tu está trabalhando com vidas de pessoas. Quem tu é para julgar a vida das pessoas? O que vai ser valorizado, o que não vai ser? Então, o que eu sempre busco, além dos trabalhos publicitários que eu faço também, né, com as agências, mas quando eu trabalho com documentário, eu sempre procuro essa verdade, né? Na questão assim mais de narrativa e conteúdo. Na questão de imagem, claro, daí a gente tem as preocupações naturais do vídeo, né? Então, se está bem iluminado, qual a lente que a gente usa, e aí, enfim, entra em questões mais técnicas, né? Que também ajudam a contar a história, né? Como é que tu vai contar aquela história? Para cada situação tu tem um aparato diferente, né? Então, tu tem que estudar bastante para saber como vai contar aquilo através da tua lente, né? E acho que o que me guia mesmo é isso, é a verdade, é sem enganação, sem truque, sabe? Vamos trabalhar com isso porque, enfim, é o que me norteia. Mas aí tu chega num nível de aperfeiçoamento, porque existe no Brasil, pelo menos, o tal do padrão Globo de qualidade. E esse padrão Globo de qualidade nem sempre reflete a verdade. Às vezes é para engajar. Sim. Não, mas assim, a Globo é uma grande potência, né? Então eles têm muito dinheiro, tem muita... Assim, se tu olhar, por exemplo, esteticamente para uma novela da Globo, ela é maravilhosa, entende? Tu vê, por exemplo, o Pantanal, o que é aquilo? Aquelas imagens maravilhosas, é lindo, mas assim, eu nunca vou chegar lá porque eu não tenho milhões para investir, porque isso daí tu precisa de investimento, precisa de equipe, né? Eu acho que tem a mesma potência de fazer um documentário com um assunto, né, relevante, que mostre uma determinada realidade, um recorte de uma realidade. Ele tem a mesma potência, assim, e não a potência estética. Eu não estou falando da potência estética. Eu estou falando da potência de conteúdo, da potência que o espectador ele vai olhar, ele vai refletir e talvez ele mude alguma coisa nele. Olha que coisa maravilhosa que é isso, né? De chegar... É quase como se fosse assim um diálogo com o espectador, né? Tu está mostrando uma coisa e tu vai fazer ele pensar e talvez ele mude de opinião, né? Que coisas que talvez com o diálogo tu não consiga se a gente estiver conversando, né? Porque aí tem o poder da imagem, tu consegue mostrar uma realidade. Tem um distanciamento ali, né? Da tem pessoa. Um distanciamento e talvez isso é fantástico, né? Então eu vejo por essa ótica, assim. Então seria isso que para ti difere um conteúdo, digamos, feito para engajar a um conteúdo que realmente transmita ali uma história de fato? Eu acho que o entretenimento é maravilhoso, assim. O entretenimento nas redes sociais ele é maravilhoso, ele ajuda, assim, ele é importante, o entretenimento é importante, seja uma novela, uma ficção, né? Eu acho que isso faz parte, a gente precisa às vezes escapar também, né? Sair um pouco da nossa realidade e viver outras vidas, viver outras histórias, né? Acho isso importante, mas eu acho importante a gente também saber o que está acontecendo ao nosso redor, né? Então tu tem esses dois momentos, eu acho que toda hora a gente dialoga com isso. Eu adoro ir no cinema, adoro, né, ver filmes de ficção, mas eu também gosto de ver documentários, então é isso, sabe? Eu gosto de ver jornal. Ainda tem essa base do jornalismo, eu escuto rádio toda manhã, eu assisto no jornal impresso. Eu fico pensando, quem é que da minha idade, né? Ai, Kindle. Eu não entendo quem gosta de Kindle. Não consigo Me também. agonia. Não consigo. Minha vez agora. Sabe os nossos livros físicos? É um aparelho. É um aparelho. Eu tava feliz que você não sabia e veio explicar isso, né? Não consigo me adaptar também. Mas é o cheiro do livro. Tocar, né? E voltar a página, marcar com os meus... E tu sabe o que é legal do jornal, além de eu também ter essa questão de eu gostar muito das imagens, do fotojornalismo ali, que eu gosto, mas é que o jornal, ele também te tira desse teu algoritmo das redes sociais, né, do que eu tô vendo. Então, às vezes no jornal eu descubro coisas que não chegariam para mim, né. Então, claro que tem um editorial ali e tudo mais, mas é uma coisa que eu gosto bastante, assim, que é aquilo de procurar saber outras coisas que vão chegar por ti por outros meios que não direcionados por um algoritmo que tu vai ler no teu celular. E também, claro, por uma questão de leitura em casa que a gente tem com a filhinha pequena, que a gente quer educar ela, né? Que ela veja a gente lendo, né? Então tem tudo isso também ainda. Que ela veja você lendo e se inspire.
Se inspira. Ela já é maravilhosa. É inspiradora. E qual seria, então, a responsabilidade de quem trabalha com audiovisual? Eu acho que é isso, né? Gente, assim, tem muita gente mal intencionada. Como em qualquer profissão. Como em qualquer profissão, né? E a gente, hoje é isso, eles têm acesso a uma ferramenta poderosíssima, né? Que é as redes sociais. Né? Eu acho que assim, a gente não vai conseguir inibir esses atores de má fé de publicarem, né? Acho que isso é inviável. Eu acho que o caminho tem que ser o contrário. É a gente trabalhar, é a gente informar, é as pessoas se educarem, é ter campanhas de conscientização ou regulação, ou não sei, alguma coisa, política pública mesmo, porque essas pessoas sempre existiram, né? Tipo, essas pessoas que vão com má fé mesmo, assim, né? Espalhar fake news é má fé. Sabe? É a fofoca, né? Para quem não conhece o termo, eu acho que às vezes a gente precisa até explicar o que é fake news, que é a fofoca, é aquela mentira, é aquela injustiça que tu diz sobre alguém, porque acabou lá. Não acabou não, tá gravado embaixo também. Tá gravado. Eu fiquei preocupado. Não pode, né? Agora eu te digo pro convidado, sai da lá agora. Vai dar uma olhadinha. Vai dar uma olhadinha. Então, o pior da fake news é isso, porque virou uma cultura nacional. E aí não dá para a gente responsabilizar o lado A ou o lado B, os dois lados. Porque as coisas acontecem o tempo todo, né, com os dois lados. E isso é muito triste, porque vira uma cultura nacional, assim, de eu poder produzir alguma coisa a teu respeito enganativa, né, enganadora, e ao mesmo tempo querer que sobre mim digam somente a verdade. Né? Essa é a exigência que a gente tem nesse momento. Sim. E acho que a gente também tem que ter muito cuidado em questão de imagem, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com público vulnerável ou crianças, né? Porque, por exemplo, assim, a gente tem uma política com a nossa filha de que a gente não grava vídeos ou não deixa nós, por exemplo, meus pais, os avós, gravarem vídeos dela para mandarem para outras pessoas. Porque tu não tem um controle hoje, né? Onde é que vai parar a imagem da minha filha? Né? Porque tu daqui a pouco vai mandar para uma outra pessoa, que vai compartilhar com outra pessoa, né? E a gente acha que a gente perdeu um pouco desse cuidado com a imagem da gente, né? Com a imagem própria. Assim. Imagina, muito exposto, e é isso, tu nunca sabe quem vai assistir. Então imagina uma criança. E qual é a intenção de quem vai assistir. Exato. Como agora, né, que teve toda aquela situação com o Felca, né, que fez as denúncias, e eram coisas que nem eu imaginava que aconteciam. Mas acontece. A internet, hoje ela é uma terra sem lei, né? Então assim, tu tem que ter um cuidado sobre isso. Mas quando falam em regular, o governo brasileiro tem muito interesse em regular, mas há um segmento que diz não vai censurar. E na verdade, a mentira precisa ser censurada. Sim. Ela não Não só pode a mentira, mas o preconceito, os crimes, né? Porque hoje tu fazer um preconceito racial é um crime. Por que se eu falar alguma coisa, um preconceito racial aqui, eu vou ser preso, né? Por que se eu falar na internet com você? Né? Tipo assim, por que eu tenho essa liberdade? Com o poder que tem a internet de chegar a milhões de pessoas. Isso até pode ser, né? Se existir a denúncia, mas até tu chegar nisso, né? Olha que se já se espalhou. Eu acho que é isso. Existe uma Constituição, existe uma legislação, um Código Civil, Código Penal, e a gente tem que respeitar essas regras, seja em qualquer ambiente, um ambiente virtual ou um ambiente real, né? A gente tem que estar jogando no mesmo jogo, senão tu dá liberdade para muitas coisas. E a gente está vendo essas muitas coisas acontecerem, né? As irresponsabilidades, tem pessoas que morrem. Já saem das redes sociais e vêm para a vida real, né? E na verdade até acho que eu sou um pouco crítico disso, de ter a vida virtual e a vida real. É a mesma coisa. Exatamente, é a mesma coisa. Às vezes tu te sente mais confortável só para expor isso por trás de uma tela. Claro, o anonimato ele permite muitas coisas. E o perigo, né? Nós tivemos um convidado, o Martim Gil, né? Que ele disse, ele publicou um vídeo e daqui 1 hora ou 2 horas depois tinha 200 mil visualizações. 200 mil visualizações. Então, eu fico fazendo a conta, quanto é que 200 mil pessoas juntas, né?
E olha o poder disso. Ele estava falando de uma receita. Maravilha, né? Que teve 200 mil. Mas tem um caso, agora, de poucos dias de Gramado, que foi a vida íntima de um casal. E que, de repente, se espalha até alguém se dá conta de que aquilo é a relação pessoal de duas pessoas que nem podia estar ali, mas de alguma forma vazou. E essa é a tua preocupação, que eu acho muito oportuna de ser colocada. O que é que nós estamos compartilhando de imagem a nosso respeito, a respeito dos outros? Quais são os nossos compartilhamentos? Porque quando eu compartilho um vídeo que a Camila me mandou, abaixo desses vem outros que eu não queria compartilhar, eu só queria compartilhar esse perigo. É o perigo e a gente tem que estar sempre alerta, né? E é isso, a educação é a base de tudo. Tem que se trabalhar isso, tem que se trabalhar nas escolas. Eu acho que assim, agora também a gente tem a política sem telas para ela, né? A gente não vê mais TV em casa, se a gente está com ela, a gente procura não estar no celular. Conselho de quem trabalha com audiovisual. Sem telas. Sem telas, não, mas porque é isso, gente, não dá assim, sabe? Até porque ela tem uma fase cognitiva muito importante na vida. Hoje a gente... Esse é outro assunto que depois, Estudos já temos. Mas assim, hoje tu bota uma criança... É comum, né? Se botar uma criança na frente da TV, um bebezinho de 1 ano, bota lá um monte de estímulo e tal. Isso prejudica a cognição, né? E eu acho que isso a gente vai ver muitas... Já estamos começando a ver, mas acho que mais lá pra frente a gente vai sentir os efeitos disso, sabe? Dessa superexposição também às telas, às imagens. Eu acho que isso vai trazer muitos problemas para a sociedade de uma maneira geral. Em especial, além da cognição, a falta de sensibilidade. Sim. Porque tudo está ali. Então eu não tenho a percepção de perigo, de risco, porque eu só compartilho, eu só presencio aquilo que está ali. O principal problema é eu não identifico risco nem perigo, porque a tela não me oferece risco. Eu continuo protegido do lado de cá. E esse eu acho que é o grande problema, principalmente para crianças e idosos. São os dois extremos. Os idosos porque sofrem golpes, recebem golpes todos os dias, né? E as crianças porque é um território livre, elas podem gostar daquelas cores, daquela quantidade elas adoram. E os pais até colocam, às vezes, aquelas restrições ali no YouTube, mas não adianta nada, porque segue depois propagandas e voltam outros vídeos. Isso não resolve nada. E tem uma outra coisa que os pais nunca se dão conta, e tem um paciente meu que foi hábil o suficiente para isso, um adolescente. Os pais proíbem alguns sitezinhos ali para eles acessarem. Porém, ele entra com um perfil falso, ele cria um perfil falso, entra pelo perfil falso e ele vê tudo que ele quiser. Tudo que ele quiser, não. Então, é isso. Eu acho que também tem que ter esses cuidados, principalmente com crianças. Então, a gente, claro, trabalha com imagem, com vídeo, como tu falou, mas a gente tem que ter consciência como pais, né? Acho que isso é fundamental, assim. Então, hoje, tu olha para a criança, as pessoas dizem para ela, nossa, mas como ela é articulada, como ela fala, já com 2 anos, ela tem um vocabulário tremendo, assim, né? Mas, claro, porque ela é estimulada. E ela tem muito livro, ela adora, ela cria histórias em cima dos livros, ela canta em cima dos livros, a gente sempre está ali presente, comprando coisas novas, a gente conta muitas histórias, e é claro, ela vai construindo um vocabulário a partir disso, né? Diz que tu gosta muito de criar histórias, é verdade? Eu crio pra ela? Eu crio toda hora histórias pra ela, porque é isso, né? Tem esse lado lúdico, assim, que eu acho muito legal. Conta uma, Thiago. Não sei lá, eu crio na hora que ela tá dormindo, e eu também já tô quase aqui, eu começo a inventar, e ela lembra, e depois ela pede de novo. E aí, como é que faz? E eu faço personagens também, né? Falo, eu sou o lobo mau, e ela sai correndo. Então é isso, né? Acho que essa parte de... Ela, tipo assim, é muito criativa, né? Porque ela também já começa a fazer personagem. Agora tu é o rei, agora tu é a rainha, tu é a madrasta, ela fala. E eu sou a Branca de Neve. Né? E aí a gente meio que já começa a interpretar ali, ela começa a criar situações, misturar histórias. E nossa, isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso. Por isso que eu preciso de uma escola de teatro pra ele. Mas só fora da entrevista dele, não sei se acontece contigo também, mas eu tô vendo vários adolescentes que queriam muito investir agora que eles estão se formando em audiovisual, em cinema, em teatro, em música,
E eles estão frustrados porque eles têm receio de investir nisso e aqui não ser valorizado e eles não terem o que fazer depois, porque a vontade seria, por exemplo, voltar para cá. E eles não terem com o que trabalhar porque não tem um investimento aqui, né? Aqui em Canela, tu fala? Aqui eu digo na região, aqui próximo a nós. É. E aí eles estão muito preocupados em relação a isso. Assim, Mas de, não tem- quero fazer, mas e o que eu vou fazer depois? Me permite, não não tem tem a lugar questão algum financeira. e nunca teve. As pessoas que decidem trabalhar com arte, com criação, elas sempre vão estar lutando contra as impossibilidades, as portas fechadas, né? A incompetência do serviço público. Sempre, historicamente, isso não muda. E não é nessa cidade, não é em outra, é em todas. Né? A concepção de que arte, que teatro, música, dança, audiovisual, enfim, o que for, Teor cultural, né? qualquer coisa de teor artístico, humanitário, não serve. Né? Agora nós temos ao fundo aqui um filme sobre uma tribo indígena. Muito provavelmente ele não chega aos adolescentes, né? Porque pouco se divulga conteúdo artístico. Nós não vamos ter essa realidade. E quando tem, é na escola. E a escola é um território para outras finalidades e não para essa. Sim. E é por isso que é tão importante, eu sou um grande defensor de política pública, de edital, né? Essas coisas que fomentam a cultura, porque é preciso ter isso, né? Porque tem muita gente crítica, né? Que diz, não tem que dar dinheiro para eles. Para artista, para artista, pelo amor de Deus, né? Para artista. Mas é isso. Existe... Eu vi agora o Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, juntos. Estão aí os da Lei Rouanet. Vai ler. Eles nunca receberam Lei Rouanet na história. Né? Agora, no Rio Grande do Sul, a economia criativa move mais de 700 eventos aqui financiados pela Lei Rouanet. E são esses eventos que movimentam a economia das cidades. Porque esse cálculo ele nunca aparece, né? Mas ele diz assim, vai dar o dinheiro. Mas o que a cultura move, ela na verdade, ela gera mais renda do que ela recebeu, né? Então existe esse cálculo. Então, por exemplo, assim, se investir R$1, volta em imposto, porque movimentou, né, toda uma economia assim, sobre um espetáculo, sobre uma coisa, volta 1,30, sei lá, 1,27, não sei quanto que volta, sabe? Então a gente precisa dessa valorização da cultura, né? Os artistas, os próprios empreendedores da cultura, é muito importante, é muito fundamental, as pessoas têm que saber que investir em arte é muito importante para uma construção de nação, de identidade, né? De democratização de cultura e é isso, no final das contas, né, para a economia é bom também, então é um argumento que não existe. São Francisco de Paula é um exemplo nisso, né, que lança editais na área da cultura, recebe recursos, repassa do governo federal, faz seus editais e a pontuação aumenta se os profissionais forem de São Francisco de Paula. Isso é maravilhoso. Então, isso valoriza o profissional local. Mas não tem, tudo bem, tu pode até querer contratar de outro lugar, tu é livre para isso, né? Porém, a tua pontuação é menor. Então, e por que tu contrata o artista local? Porque aquele dinheiro vai ficar ali, ele vai pagar o aluguel, ele vai comprar o gás, ele vai comprar a lenha, né? Vai trabalhar ali. E nós já acabamos o nosso tempo. Amém, eu agradeço, muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso para todos aí. Tiago nos obrigou a botar ele aqui hoje em dia. Ele foi a pessoa que mais resistiu. Até hoje o Tiago foi o convidado que mais resistiu e dizia, eu? O que eu vou falar? Não, mas fui super bem para mim, passou rápido até. E tu não vai ganhar mimo porque o teu mimo... Meu tá aqui já tá aqui, tá ótimo a caneca. Mas então a gente vai convidar, nós sempre convidamos alguém, né, para fazer a entrega. Hoje nós vamos convidar a Ide para fazer a entrega. Então, eu estou com uma pergunta aqui. Mas olha só! Faz a pergunta. Deixa eu só relatar. Tira o pacote de fora, externo, a sacolinha, para não fazer propaganda. Eu vou até pedir para eles. O meu filho é perito e anda pelo Rio Grande do Sul, que eu amo. E ele chega na... Ele é católico, tinha cabelo, tinha religião da igreja. E daí, chegamos em qualquer lugar por aí, Passo Fundo, por aí, Vacaria, a Bandeira, nós numa igreja, aí ele tira uma foto comigo. Fala bem alto.
uma foto comigo. E publica para os parentes. E de repente ligo lá para casa, tem uma foto, tu e da tua mãe, tu tá vendendo peças de trator. Aí ele foi na polícia, até agora faz mais de um ano que não deram resposta. Um amigo dele precisava comprar uma peça de trator, ligou, tem uma foto, tem outro nome. Sim. Mas com a minha foto, ele disse que ele é muito família, que ele é isso, que ele é aquilo, e eu, primeira foto dele, e depois eu com ele, na frente de uma igreja. Que foi, parece, não sei se foi Bento Farroupilha, que foi feita aquela foto daquele momento, e ele está vendendo, agora já disseram que ele não só está vendendo peça de trator, mas já vende outras coisas. Por um preço menor. Desculpe. Por um lado eu até entendo, porque tem uma modelo muito bonita, né? Então eles usaram a sua imagem. Mas é horrível. Não, as pessoas vão dar dinheiro para aquela fotografia. Porque o perigo é então vendendo, por sorte é trator, mas podiam vender qualquer coisa. Parece que tem carro também. Me desculpem, você. Não, mas é bom. É bom. Porque estava marcado. Tem que fazer queixa, tem que fazer boletim de ocorrência, mas é muito difícil pegar, né? É muito difícil. Agora não Obrigado. Essa colinha pra ti. Vamos lá. Então vai lá, então. Minha casa está lá. Pode inventar para tua filha. Eu estava no início do outro lado da ferradura, e meu irmão foi por lá vendo os bichinhos, e tinha as porcas alçadas, ficam ferozes para os humanos. E lá tinha do meu irmão. E eu fiquei sozinha, não tinha nem um pauzinho, nada, e eu vi aquele barulho da porca brava. Meu Deus, eu não posso subir na árvore. Peguei uma pedra, eram os bugios assustados de mim. Eles têm um ronco forte, né? Mas parecia uma porca brava. Eu sei. Com a história da igreja, vai fechando com o bugio. Desculpa. Encerra. Por isso Muito que já obrigado. A gente encerra a narrativa de hoje. Uma boa noite e até a semana que vem. Obrigado, boa noite. Desculpa.